Olá, povo de Deus, graça e paz a todos. Estamos de volta aqui com mais um texto da Palavra de Deus para a meditação. Hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Essa passagem aqui do capítulo 24 trata daquela caminhada de Jerusalém até Emaús, uma distância de 13 quilômetros, que aconteceu no domingo da ressurreição de Jesus. E dois discípulos, Cleopas e um outro que não é mencionado, vinham fazendo esse trajeto até Emaús. E de repente, no meio da estrada, Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. E a Bíblia diz que esses dois discípulos vinham caminhando muito tristes. E Jesus pergunta qual era o motivo da tristeza deles, e eles disseram que haviam matado Jesus, que era um profeta poderoso em obras, em palavra, diante de Deus e diante do povo, e que ainda não tinha ressuscitado, como eles haviam falado, como Jesus havia falado que aconteceria. Eles até disseram que estava tendo um zum de umas mulheres que chegaram no sepulcro, que estava vazio, mas eles estavam muito tristes. E Jesus pede para eles explicarem, mas esse motivo dessa tristeza qual é mesmo? Eu digo, não, é porque ele disse que ele ia nos libertar do domínio de Roma, né? Ia remir Israel do poder de Roma, e nós achávamos que ele ia fazer isso, e ele não fez. E durante 13 quilômetros eles caminham com Jesus. A Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados, eles não conseguiam enxergar que quem andava com eles era o próprio Jesus. E aí Jesus começa a explicar o Antigo Testamento, desde Moisés até os profetas, em 13 quilômetros. Jesus faz um resumo do Antigo Testamento para aqueles discípulos e disse que tudo isso era necessário acontecer. Era necessário que ele morresse, que ele sofresse, que ele padecesse para salvar a humanidade, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E aí ele diz no versículo 25, a passagem que nós lemos: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O que essa passagem traz de mensagem para a gente? Aqueles discípulos estavam caminhando com Jesus no domingo da ressurreição e eles simplesmente ainda estavam com o coração deles tristes, presos na sexta-feira da crucificação. Eles estavam ali ainda se lembrando, remoendo o que aconteceu naquela sexta-feira trágica, né, em que Jesus foi açoitado, sofreu grandemente, né? Teve a sua costela perfurada, colocaram coroa de espinhos, e eles estavam presos naquele cenário de sexta-feira. E agora o próprio Jesus andava com eles no domingo, e eles não conseguiam reconhecer o Jesus ressuscitado. O que acontece com a alma humana é isso. Por isso que Jesus chamou eles de tardos de coração. A alma humana muito facilmente se prende a coisas do passado. A alma humana muitas vezes esquece de viver o presente, esquece de ver que Jesus está com ela no domingo da ressurreição, no dia da cura, no dia da salvação, porque ela está presa na sexta-feira da crucificação. Esses discípulos ficaram cegos espiritualmente, caminharam 13 quilômetros com Jesus, incapazes de reconhecer, porque estavam presos no passado. Muitas vezes nós ficamos vivendo anos e anos da nossa vida preso em assuntos do passado, preso em amarguras, preso em traições, preso nos sofrimentos que tivemos, que aconteceram na infância, no trabalho, na vida secular, na vida espiritual, e nós estamos cegos para a grande realidade que nós estamos vivendo hoje, o dia da ressurreição. Todos os dias é o dia que Jesus está do nosso lado. O nosso Deus é um Deus vivo. É hora de nós esquecermos a sexta-feira trágica das nossas vidas, a sexta-feira de traições, de amargura, e nos concentrarmos no hoje, no dia que Jesus está conosco. Hoje é o dia da ressurreição. Jesus chama eles de atrasados. Vocês estão com o relógio espiritual de vocês atrasados. Calibra para o presente, esquece o futuro, esquece o passado e te concentra no futuro, que está sendo formulado a qualquer momento, enquanto você está vivendo o presente. Essa é a mensagem que Jesus traz para nós. Aqueles discípulos
se entristeceram porque eles criaram falsas promessas na vida deles. Jesus nunca disse que veio para libertar o povo de Israel do jugo de Roma. Não, ele veio para nos libertar de um império muito maior. A missão de Jesus era nos libertar do império das trevas, do império de Satanás, do império dos demônios e levar para o seu reino da luz. Jesus sempre disse, nunca enganou ninguém, o meu reino não é desse mundo. Aqueles discípulos, além de estarem presos na sexta-feira do sofrimento, também estavam presos em falsas promessas que Jesus não deu, em falsas palavras que Jesus não pronunciou. Jesus veio fazer uma obra muito maior do que criar um reino na terra, do que ser um pastor ou um presidente de uma nação. Não. Jesus, ele veio para nos libertar do império das trevas. Então aqueles discípulos andaram 13 quilômetros com Jesus, só conseguiram reconhecê-lo quando ele entrou na casa deles e partiu o pão e o abençoou e deu a eles. E aí eles entenderam que eles estavam diante do Cristo ressurreto, do Cristo vivo, do Cristo do hoje, do Cristo do presente, do Cristo que projeta um futuro melhor, porque você está vivendo o presente e esquecendo o passado. Essas coisas que aconteceram com esses discípulos sempre acontecem com a gente. Muitas vezes, meus irmãos, a gente deixa de viver o hoje, porque nós estamos presos em acontecimentos do passado. Quais são as sextas-feiras da tua vida que tu precisa te libertar? Será que Jesus não tem andado contigo esse tempo todo? Jesus, que é a solução de todos os problemas, tem andado contigo esse tempo todo e tu simplesmente não tem reconhecido, porque está vivendo uma sexta-feira trágica da tua vida, uma quinta, uma terça, uma segunda, e Jesus te pede para viver o hoje. Será que você não está vivendo uma promessa que você não recebeu de Deus? Você recebeu do homem, você projetou a sua própria promessa de remissão de algo que Deus não prometeu? Reflita sobre isso, reflita nessa palavra, deixa essa palavra entrar no seu coração. E mais uma vez eu repito, viva o hoje, viva o Jesus ressurreto, viva o Jesus que ressuscitou e que Ele está andando do teu lado. Só basta você olhar e ver que você nunca esteve só, Jesus sempre esteve contigo. Fique com essa palavra no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.